Su nombre se debe justamente a la presencia de linfocitos. ¿Sí? Pero no solo porque contiene linfocitos, contiene variedades de células inmunitarias, ¿ok? No piensen que es solo linfocitos, ¿sí? Muchas células defensoras del cuerpo van a estar presentes, distribuidos en el tejido linfático, ¿sí? Como es los linfocitos, ¿sí? También observamos acá parte de los linfocitos B, los linfocitos T, ¿sí? Los anticuerpos, inmunoglobulinas, que se forman a partir de los plasmocitos, ¿sí? Y vemos ahí los macrófagos. ¿De dónde deriva el macrófago? ¿De quién, mejor dicho? De los monocitos, ¿verdad? El macrófago es una célula fija, entonces tanto ambos son células inmunitarias, se encargan de la inmunidad, entonces va a ser tanto para la inmunidad adaptativa y la inmunidad innata. ¿Sí? Innata es aquel que ya trae de nacimiento. ¿Sí? Y la específica o adquirida es aquella inmunidad que con el tiempo uno va desarrollando. ¿Sí? Bueno, como dijimos, los tejidos linfáticos son los sitios donde los linfocitos proliferan, se diferencian y maduran. Vemos ahí las regiones en donde observamos los ganglios linfáticos, ¿sí? Los ganglios linfáticos, por así decirlo, van a filtrar la linfa. La linfa es un líquido excedente, ¿sí? Y vengan más al frente, vengan, vengan más al frente. Ahí hay un lugar, y vengan más al frente. Aquí le van a dar más espacio. Denle más espacio a los compañeros, necesita lugar, apriétense un poquito más. Aqui na frente dá para entender isso. Na prática tem Acérquense más para que escuchen, traigan un banquito, acá hay un lugar. Más no puedo tirar. Y chicas, ¿y ustedes? Ah, ok, me escucha, bueno. Entonces, vemos ahí que van a haber regiones, muchas veces uno está gripado, ¿no? Y siente algunas bolillas duras, ¿verdad? Esos son los ganglios linfáticos. ¿Sí? Los ganglios linfáticos están presentes ¿para qué? Para la inmunidad. ¿Sí? Ese ganglio linfático está compuesto por muchas células defensoras del cuerpo, del organismo. Entonces, a veces el cuello, uno siente una pelotita acá, la base. Entonces es un ganglio linfático inflamado. Hay una respuesta inmunitaria presente en ese momento. ¿Ok? Y vamos a ir viendo cómo está constituido el ganglio linfático, ¿sí? Y demás estructuras. Entonces dijimos, órgano linfático, pensar siempre en quién, linfocitos, ¿sí? Y vemos de que hay distintos tipos de linfocitos. Los linfocitos T maduran ¿en dónde? En el timo. Entonces el timo es un órgano linfático. ¿Sí? Vamos a ir viendo paso a paso cuáles son todas las estructuras que van a constituir el sistema linfático. Y los linfocitos B, a diferencia de los linfocitos T, pues van a madurar ¿en dónde? En la médula ósea. Esa es una principal diferencia. ¿Sí? Que los linfocitos T maduran ¿en dónde? ¿Dónde van a madurar los linfocitos T? En el timo. Los linfocitos B en la médula ósea. ¿Más dónde se producen los dos?
¿Dónde se producen? ¿Dónde ele fica fabricado? ¿Dónde se fabrica? En la médula ósea, ¿entienden? Entonces los linfocitos B se fabrican en la médula ósea, maduran en la médula ósea. Más los linfocitos T se forman en la médula ósea, pero maduran y se desarrollan en el timo. ¿Sí? Que quede claro eso, porque muchas veces uno halla que los linfocitos T se forman en el timo. No se forman en el timo, se forman en la médula ósea, madura y desenvolve después en el timo. ¿Sí? Bueno, y hay distintos tipos de, como les dije, órgano linfático, tejido linfático. Pensar primero en la célula linfocitos. ¿Más son linfocitos? No. Hay ínfima cantidad de células inmunitarias que van a estar participando ahí. Monocitos, macrófagos, células dendríticas, ¿sí? Células de Langerhans. ¿Cómo podemos observar? Células dendríticas foliculares, células de Langerhans, células epitelio reticulares, ¿sí? Y células que ya vimos, basófilos, eosinófilos, que ustedes ya conocen, ¿cierto? Neutrófilos, basófilos, eosinófilos son células que ustedes ya estaban viendo en células sanguíneas, en tejido conjuntivo. Bueno, empezamos entonces, ganglio linfático. El ganglio linfático es una estructura capsulada. ¿Sí? ¿Qué significa capsulada? Que tiene cápsula. Tiene una cápsula que lo va a rodear, compuesto por tejido conjuntivo denso y regular. ¿Sí? Y observamos que va a estar en distintos lugares, en verde, gente. ¿Sí? En verde nos está mostrando, nos dice ganglios poplíteos, porque está en la región poplitea, ¿verdad? Inguinal, axilar, cervical, ¿verdad? Entonces, todo en esas regiones que hay, ganglios. Entonces los ganglios forman parte del sistema linfático y ese ganglio linfático hay que tener en cuenta de que va a ser encapsulado. Va a presentar una cápsula, ¿sí? Que lo va a rodear, que es de tejido conjuntivo denso y regular. Y esta cápsula va a emitir, ¿qué cosa? Tabiques. ¿Sí? Tabiques. Y va a dividir entonces al ganglio linfático en dos porciones. Corteza, médula. ¿Sí? Entonces, tiene una cápsula de tejido conjuntivo que va a emitir, ¿qué cosa? Tabiques. ¿Cierto? Tabiques o trabéculas. Por consecuencia, va a dividir en una región central que se conoce como médula y para afuera va a ficar o qué? Corteza. Entonces, corteza, médula. ¿Quedó claro hasta ahí? Entonces hay que ir anotando, gente. Cápsula, trabécula, corteza, médula. ¿Sí? No hay eso de querer, si es algo que não sabes, não tem como você já interpretar isso tudo de uma vez. ¿Sí? Bueno, esa es la parte general. Vamos a ir mirando de qué. Le voy a ir entrando con más detalles. ¿Ustedes ya tuvieron ya clases de linfático? ¿Tuvieron ya? Ah, entonces me van a entender todo lo que estoy hablando. Entonces, ganglio linfático. Entonces, observamos de que el ganglio linfático se divide en una zona que va a ser medular y otra zona que va a ser corteza. Entonces, corteza, médula. Súper fácil. Hasta ahí. Vamos a ir acrescentando mais informações, tá? É o gânglio ou é o nódulo linfático que tem primário e secundário? Vamos a ir aos poucos, sí. Entonces vemos acá, toda esta región más blanca, más pálida, ¿qué va a ser? Médula.
Y toda esta región más basófila, más oscura, va a ser corteza. Esa es la principal diferencia, ¿sí? General, observando desde lejos. Pero ¿cuál es ahora? Lo siguiente. Vamos a volver a... Miren aquí. Esta línea que ustedes pueden observar ahí, todo esto es la cápsula, ¿sí? Y pueden observar, vamos a ver si consigo marcarle. Aquí también se ve, ¿cierto? Parte de la cápsula. Aquí se ve parte de la cápsula. Entonces, ese es tejido conjuntivo denso irregular, ¿sí? Que va a emitir ¿qué cosa? Tabiques o trabéculas, que van a ir entrando, ¿sí? Entonces divide en una corteza y médula. Bueno, observamos arriba. ¿Dónde está la cápsula? Muy bien, entonces, ¿quedó claro ahí? Entonces, el ganglio linfático es una estructura que tiene cápsula. ¿Por qué insiste en la cápsula? Porque hay otras estructuras que no tienen cápsula. Entonces queda muy fácil sabiendo cuál tiene cápsula y cuál no tiene, ¿sí? Entonces vemos ahí la cápsula. Y la teque entonces sería trabécula o tabiques, que también es tejido conjuntivo denso irregular que a medida que va entrando se va convirtiendo en laxo, ¿sí? Tabique, tabique o trabécula, ¿sí? Ahora, observamos, ¿saben lo que es nódulo linfático? ¿Ya escucharon ya lo que es nódulo linfático? No sé si ustedes ven estas bolillas. Esas bolillas son nódulos linfáticos, ¿sí? ¿Ok? Nódulos linfáticos. Entonces, vamos a interpretar esa imagen ahí para fixar mejor, porque ahí fica un poquito más difícil, porém, ahí fica más fácil, más fácil. Entonces, vemos la corteza. La corteza se va a dividir en dos otra vez. Corteza superficial y corteza profunda. ¿Quién de los dos es el que va a tener el nódulo linfático? La corteza superficial, ¿sí? Entonces, tenemos corteza, médula. La corteza se subdivide en corteza superficial, porque está en la superficie, y otro porque es más profundo. Entonces, corteza superficial y corteza profunda. Ambos van a estar compuestos por linfocitos. ¿Pero quién es el que va a estar presente con nódulos linfáticos? La corteza superficial. La corteza profunda, ¿contiene nódulos linfáticos? No, pero sí contiene células linfocíticas. ¿Se entiende? Fácil. Es muy sencillo, ¿sí? Entonces, corteza se divide en dos. ¿Cuáles son? Olhando esa imagen, no olha para mí, olha la imagen. Olhamos ahí, corteza superficial, porque está en la superficie, y corteza profunda. Todo contiene linfocito, ¿sí? Porque es ganglio linfático. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que este contiene nódulos linfáticos, ¿sí? Hola. Claro, claro, va a tener tejido también, como dijimos, que va a formar la malla reticular, ¿sí? La malla reticular sería como el... ¿Se acuerdan que había distintos tipos de fibras? Fibras elásticas, colágenas y reticulares. Entonces ahí también vamos a notar eso, ¿sí? Entonces, vemos aquí los nódulos. ¿Dónde va a estar ubicados estos nódulos? En la corteza superficial.
¿Van a estar presentes en la corteza profunda? No. ¿Ok? Entonces, cápsula, trabécula o tabique, corteza superficial, corteza profunda, médula. ¿Cómo se conoce esa estructura redondeada? ¿En qué parte del nódulo linfático se ubica? Perdón, del ganglio linfático. En la corteza superficial. ¿Sí? Repito varias veces eso porque una vez se confunde, ¿verdad? Ganglio linfático, nódulo linfático, linfocito, ¿no? Uno se va confundiendo. La médula también, solamente que ahí también vamos a encontrar macrófagos, monocitos, células dendríticas, ¿sí? Los cordones medulares, más bien dicho. Entonces, observamos cápsula, trabécula. ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué será la SC? Según ustedes, superficie o corteza superficial. ¿Es el que va a contener qué cosa? Nódulos linfáticos. Vamos a ver si están pillando. Entonces, corteza superficial contiene qué cosa? Nódulo linfático. Luego, ¿quién viene después? Corteza profunda, compuesto por linfocitos, ¿cierto? Y luego una región más clara, más pálida, que va a corresponder ¿a quién? A la médula, ¿sí? La médula va a estar compuesta por cordones medulares y el seno medular. Eso tienen que ir anotando, gente. Não dá para você ir deixando o que eu vou falando na cabeça. Se você está ouvindo primeira vez, tem que ir anotando as palavras-chave. Nódulo linfático. ¿Sí? Linfocitos, solo linfocitos espalhados, ¿eh? Sí. Seno medular y cordones medulares. ¿Sí? Senos y cordones. Bueno, uno se preguntará, ¿qué son los senos? ¿Verdad? Los senos son conductos revestidos por epitelio simple plano, onde vai passar a linfa. A linfa es un líquido, gente, ¿sí? Es un líquido excedente. ¿Qué significa excedente? Espera, no, você está pulando. Vamos con calma. ¿Qué es la linfa? Vamos a ir por ahí, vamos a ir desglosando poco a poco. La linfa es un líquido excedente. ¿Qué significa excedente? Miren, el cuerpo de por sí tiene más o menos varios compartimentos, ¿no? Está el intravascular, todo o líquido que está dentro desse circuito, né? Del aparato cardiovascular, dentro dos vasos sanguíneos, ventrículos, tudo aí, né? Depois tem o líquido que está por fora desse vaso sanguíneo. Líquido intersticial. Agora, tudo isso tem um equilíbrio, né? Há um equilíbrio, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, ¿qué pasa si hay un porcentaje que pasó de esa cantidad de líquido? ¿Ese líquido va a dónde? Va a ser filtrado. ¿Por quién? Por los vasos linfáticos. ¿Sí? Entonces miren aquí esta imagen anterior. Entonces, el cuerpo de por sí está por líquido, ¿cierto? Líquido intravascular, ¿no? Y líquido intersticial. Un líquido intersticial sería un líquido que fica entre as células. ¿Sí? Que muitas vezes supera. É fisiológico superar um limite
normal disso, né? Não que seja patológico. Claro, se esse líquido for maior ou extravasação, aí já conduz a edema, essas coisas. Mas não vamos chegar até ali. Então, vemos que hay vários vasos linfáticos. Entonces, ese líquido, ese excedente, se filtra a través de los vasos, o sea que pasan a través de los vasos linfáticos y luego llega a estar en contacto con quién? Con los ganglios linfáticos. Então, esse gânglio linfático, né, ele se encarrega de filtrar esse líquido, ¿sí? Como les dije, un excedente del líquido intravascular y del líquido intersticial, ¿ok? Entonces, ¿dónde va a ocurrir eso en el ganglio linfático? Tiene que haber un espacio, ¿no? No es que va a pasar justamente entre las células. Entonces, vamos ahí. Vemos aquí la cápsula, ¿cierto? Van a penetrar los vasos linfáticos. Acuérdense que los vasos linfáticos estaban revestidos por endotelio, epitelio simple plano. Entonces, van a penetrar la cápsula a través de los vasos linfáticos aferentes. Son varios, ¿sí? Entonces, son varios los que van a entrar y penetrar la cápsula. Por ahí van a ir pasando la linfa, ¿sí? Entonces, vemos aquí vasos linfáticos aferentes. Pasa la linfa, tiene que continuar por otro conducto. Tem que ter aí um conduto, né, para esse vaso sanguíneo, vaso linfático. Então, por onde que ele vai continuar? Seno subcapsular. Seno que fica embaixo da cápsula, né? Penetrou, continua o seno subcapsular, depois vai continuar pelo seno trabecular. E aí, as trabéculas vai se unindo e formam, né, uma rede de conexão aí entre todos eles, que se conhece como seno medular. ¿Entendieron? Entonces vos tenés tu seno medular. O seno medular seria uma rede de epitélio simple plano, né, que vai receber todo o conteúdo da linfa proveniente de quem? Seno trabecular, né? O seno trabecular traz de quem? De quem que está recebendo o seno? Seno subcapsular. Entonces, anoten en su cuaderno. Primero es vasos linfáticos aferentes. Después, seno subcapsular, seno trabecular, y ahí llega hasta el seno medular. Sí. Vasos linfáticos aferentes, seno subcapsular, seno trabecular, seno medular. Ficou ali? Não, tem que continuar, tem que passar. Por onde? Vasos linfáticos eferentes. Só tem um vaso linfático eferente. Sim? Só tem um. Acá é invertido. A maioria dos órgãos, o ilho entra um e sai vários, né? Aqui é diferente. Entram vários e sai por um. ¿Ok? Entonces, anoten esa parte que yo les estoy diciendo. ¿Por qué les digo anoten? Para vocês, para que fique mais fácil, tá? Na hora de estudar. ¿Sí? Entonces, ¿la linfa por dónde viene? Vasos linfáticos aferentes, penetran la cápsula, continúan ese líquido por el seno subcapsular, se dirigen a través del seno trabecular y llegan hasta el seno medular. El seno medular, acuérdense, ¿dónde está ubicado? En la médula. ¿Sí? Y de ahí sale a través de un vaso linfático eferente. Entonces hay vaso linfático aferente y vaso linfático eferente.
Aferente, adentro. Eferente, externo, para afuera. Várias entradas e uma saída. Sí, varias entradas y una salida. Entonces, como ya estamos hablando, tipos de vasos linfáticos aferentes transportan la linfa a quién? ¿Para quién? Para el ganglio linfático. Y eferentes extraen la linfa del ganglio. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y el conducto, si no me equivoco, tiene que desembocar en esta región, en el ángulo yugulo subclavio. Sí, sí, tiene que saber. Esa es pregunta de examen. En la bifurcación de la subclavia, más o menos en esa región tiene que desembocar todo el líquido. ¿Sí? ¿Se entiende? Allá podemos ver dónde desemboca todo. Sí. Es de anatomía. Sí. Se pregunta de examen de la anatomía. Sí. Você falou que na garganta que a circunstância, certo? Que incha, tem alguma coisa, uma bactéria, enfim. O que opera no que tira esses danos? Ele, ao invés de vir para essa região aqui, que é o mais comum, ele automaticamente ele vai para outra região? No. Da amígdala, vos estás hablando de amígdala, ¿no? Sí, las amígdalas, evidentemente, no es ganglio linfático. La amígdala en sí no es un ganglio linfático, pero sí es una estructura donde aloja grandes cantidades de nódulos linfáticos. Mas não tem aquele líquido linfático, tudo isso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, hasta ahora no se sabe por qué exactamente la amígdala muchas veces tiene esa alteración y responde de forma exagerada ante ciertos estímulos. Entonces a veces la persona tiene esa amigdalitis cada año, ¿no? O 2 a 3 veces por año, ¿no? La etiología, sí, la causa exacta como tal de por qué sucede eso, hasta ahora más o menos todavía no está seguro. Claro, una infección viral, alimentos que van y se alojan ahí y obstruyen, ¿verdad? Eso se soluciona ¿cómo? Con amigdalectomía. Vos se tira as amígdalas, e aí parou. Agora, essa infecção que a pessoa estava tendo com frequência, vai para outro lugar? Não. Porque o problema estava onde? Nas amígdalas, ¿sí? ¿Ok? Tiró, acabó. Bueno, entonces, vamos a ver ahora si entendieron, ¿verdad? Parece que terminó la batería ya otra vez. Bueno, entonces, seno subcapsular. ¿Por dónde va a dirigirse esse seno de quem que está recebendo a linfa, o líquido? De quem? Vasos linfáticos aferentes. No se olviden, A para adentro, E para afuera, externo. ¿Sí? Entonces, seno subcapsular, subcapsular, porque fica embaixo da cápsula. Esse conduto continua pelas trabéculas ou tabiques. Entonces, seno trabecular. Finalmente, eles chegam todos, vão formar uma rede, né? Seno medular. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ahora, este seno medular, ¿tiene que salir por algún lado? Sí, tiene que salir por algún lado. ¿Por dónde? Vaso linfático aferente. Muitos eferentes. Muitos o pocos. Uno solo. ¿Sí? Solo uno. No es que, entonces, vasos linfáticos aferentes adentro y vaso linfático eferente.
¿Sí? Hay solo uno, ¿no? No hay por qué decir entonces vasos linfáticos eferentes. ¿Sí? Entonces, corteza, médula. La corteza se divide en corteza superficial y corteza profunda. ¿Quién de estos dos es el que va a tener nódulo linfático? La corteza superficial. ¿Sí? Vamos a ver enseguida cómo está constituido el nódulo linfático. ¿Qué que ele tem? Por que é primário? Por que é secundário? Tá? Não falamos ainda disso porque temos que ir carregando informação de a pouco, né? Bem que vocês ainda não são mais bebê, né? Vamos ir com calma, tranquilinho. Temos dúvidas? Voltamos para trás. Entonces, ¿consiguen ver la cápsula acá? Sí. Todo esto es la cápsula. Corteza, médula. Cordones medulares, senos medulares. ¿Sí? Aqui que vai ir a linfa, nesse espaço branquinho aí. Aí que vai passar a linfa, né? Observamos entonces la cápsula. Miren aquí, hay espacios en blanco. ¿Qué serían estos espacios en blanco? Seno trabecular, né? Que estão em contato íntimo com quem? Com as trabéculas, né? Observamos espacios en blanco debajo de la cápsula. Seno subcapsular. Entonces, corteza, médula. Corteza superficial, corteza profunda. Dos dois, aonde que se projeta o nódulo linfático? Para a superfície ou na parte profunda? Na superfície. Então, os nódulos linfáticos se ubicam na corteza superficial. Então, aí você vê as bolinhas. Todas as bolinhas estão na superfície. ¿Cómo? No, ahora no, en este mismo corte no. ¿Sí? Por exemplo, na prova prática, você pega uma coisa superficial aí, a marcação seria, de uma forma que não dê para subir, ou outra coisa, seria como aí, Não entendi. na prova, Sim. para botar essa imagem lá, que... Ou seja, você quer saber a pergunta, como que vai ser feito? Tipo assim, olha aqui, a gente consegue, porque você está tocando ali. Claro. Você está tocando na perna ali, não sei o que. Na prova lá, que, por exemplo, na marcação, ali, você quer saber, um exemplo, a corteza superficial. Sim. Por exemplo. Sim. Você vai marcar como ali? Eu tenho o meu jeito. Mas como que a gente não vai conseguir um tipo linfático? Isso que ele quer saber. Eu sei como. Eu sei como. Não vão confundir. Porque um é estrutura e outro é o lugar. Né? Agora, vamos deixar isso para o dia da prova. Não, gente, não tem como confundir. Lugar é lugar, estrutura é estrutura. Fiquem tranquilos. Não se preocupem. Claro que sim, repetimos. Gente, vamos prestar atenção. Entonces, ¿qué estructura va a corresponder a esta? ¿Qué tipo de tejido? No esqueçam. Cápsula, tejido conjuntivo denso irregular. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En el sistema linfático están los capsulares y los que no tienen cápsula. ¿Sí? ¿Cuáles son los que tienen cápsula? Vaso, timo, ganglio. ¿Sí? Entonces acá dice, ¿cómo identificar? Mirar el microscopio en la periferia. Siempre hay que mirar la periferia. ¿Sí? Para que sea más fácil. No inicio, ¿no? Na periferia. Por que na periferia? Porque aí você vê se tem ou não cápsula. Se tem cápsula, então só tem três opções. Qual? Vaso, timo, ganglio linfático. ¿Sí? Si no hay, entonces va a ser tal vez un nódulo linfático, puede ser amígdala, ¿sí? Como observamos por aquí. ¿Sí? Entonces, ¿tiene cápsula? Pensar en eso directamente. Uno de esos tres. Entonces,
Vemos cápsula. Cápsula, nódulo linfático. Talvez seja então timo, vaso o ganglio linfático. ¿Sí? Ese es el pensamiento que ustedes tienen que tener. Entonces, cápsula, trabécula, corteza, médula, corteza superficial. ¿Por quê corteza superficial? Porque enxergamos que ele fica mais na superfície em contato com a cápsula e, além disso, ele contém um nódulo linfático. Ele que contém um nódulo linfático. Muito bem, isso aí. E luego está la médula, conteniendo los cordones medulares y senos medulares. ¿Quedó claro? Eso hay que repetir, ¿sí? Porque hay muchos nombres: seno medular, seno subcapsular, seno trabecular, trabécula, cápsula, vaso linfático aferente, vaso linfático eferente, cordones medulares, senos medulares, muchos nombres, ¿no? Repetir. Bueno, ahora vamos a ver el tema de los nódulos linfáticos, ¿sí? Vamos a repetir después cualquier cosita, volvemos otra vez a esto, ¿sí? Bueno, entonces los nódulos linfáticos hay que tener en cuenta que son acúmulos localizados de linfocitos. Acúmulos localizados de linfocitos. Esos son los nódulos linfáticos, ¿sí? Y como pueden ver aquí, ¿qué dice? Não tem cápsula. O nódulo linfático não tem cápsula. Não confundir nódulo linfático com gánglio linfático. Gánglio linfático tem cápsula. Nódulo linfático no tiene cápsula. Eso ya tienen que dejar ahí fijo, ¿sí? Entonces, el tejido linfático hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, la pele, ¿no? La piel está compuesta por epidermis y dermis. A dermis, ou seja, a epidermis seria o epitélio. E o que tem que ter sempre o epitélio? Tecido conjuntivo, né? Tem que ter tecido conjuntivo ele, para dar suporte. Lembram daquele conceito? Então, a dermis seria o tecido conjuntivo. Sim? Tecido conjuntivo da pele seria a dermis. Sim? Então, a dermis va a contener células defensoras del cuerpo, ¿sí? En donde hay regiones en donde hay abundante cantidad de, ¿qué cosa? Linfocitos o células inmunitarias. Isso se vai conhecer como tejido linfático difuso, ¿sí? Por exemplo, a porção respiratória, né? Você tem o epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, mas embaixo dele tem o tecido conjuntivo. Com ele tem que vir acompanhado o tecido linfático difuso. Por que difuso? Porque as células imunitárias ficam espalhadas nesse tecido conjuntivo. Quedou claro? Então você tem aí o tecido conjuntivo e muitas vezes você encontra muitos linfocitos. Por que muitos linfocitos? Porque justamente o tecido conjuntivo seria como a segunda barreira, né, para o germe ou micro-organismo não avançar em todo o corpo, ¿sí? Entonces, tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. Entonces, difuso, espalhado. Nódulo linfático, localizado. Se concentram todos eles numa região, se compactam aí, ficam tudo aí, é tudo apertado, tudo juntinho. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, tejido linfático difuso son las células inmunitarias que ficam espalhadas. Y nódulo linfático focalizadas, ¿sí? Compactadas. O que já estamos falando? Protegem o organismo contra los agentes patógenos y son el sitio de respuesta inmunitaria inicial. El sistema digestivo, vía respiratoria, urogenital están protegidos por acumulaciones de tejido linfático
que no están envueltos por una cápsula. ¿Sí? Eles no tienen cápsula. Entonces, que quede claro eso. Entonces, tejido linfático difuso, espalhado, sim? Geralmente ele fica onde? Na lâmina própria, no tecido conjuntivo laxo, embaixo do epitélio, né? Aí que você vai encontrar isso. Bueno. Nódulo linfático, nódulo, uma estrutura redondeada que contiene abundantes linfocitos, mas eles ficam espalhados ou localizados. Localizados, ¿sí? Solo en una región. Entonces vamos a ver como bolinhas, concentración de linfocitos. Este nódulo linfático se va a dividir en dos. Uno que es primario y otro que es secundario. Esses nódulos linfáticos circulam. E como eles conseguem ficar todos aglomerado se não há cápsula? Bueno, porque hay una malla reticular, fibras reticulares, ¿sí? Esas fibras reticulares le dan orden otra vez, ¿sí? Entonces, acumulación de linfocitos que están dentro de una malla de células reticulares. Entonces, eso es el por qué se mantienen en ese lugar. Muy bien. Entonces, nódulo linfático se divide en primario y secundario. Primário, como que eu vou enxergar na prática? Vamos tentar primeiro a prática e depois vamos deixar toda a definição, o conceito, né? Primário, você vai ver uma bolinha azul, todo escuro. Sim? Uma bola redonda, todo escuro. Sim? E o secundário, ele vai apresentar duas regiões. Uma mais clara, branca. Uno va a ser más claro en el centro, más pálido, que se conoce como centro germinativo, y una periferia más azulada que va a corresponder a la zona del manto o corona. ¿Cuál es la principal diferencia entre los dos, aparte de la visualización? Que el primario siempre va a estar ahí y no hay una respuesta inmunitaria en esa región. Cuando se forma el centro germinativo, significa que ahí hay linfoblastos, linfocitos que todavía no maduraron por completo, pero que van a estar preparados para una probable o ya están ya para combatir el agente patógeno que está dentro del cuerpo. ¿Sí? Entonces, este ya está respondiendo a una respuesta, que hay una respuesta inmunitaria, y aquí no. ¿Cómo vamos a ver eso a simple vista? Vamos ya a interpretar. Entonces, ¿ven esta estructura redondeada? ¿Consiguen ver? ¿Verdad? Entonces, si tiene una región que es en el centro, es pálido, entonces va a ser centro germinativo. Y la parte más oscura por fuera, entonces va a ser... ¿Qué va a ser? Corona o manto. ¿Sí? Corona o manto. Vamos voltar para trás então. Professor, que amado. Por favor, si se puede. Eu tô vendo pra mim. Miren aquí. ¿Qué tipo de nódulo linfático es? Primário. ¿Qué tipo de nódulo linfático es? Secundário. ¿Quedó claro? Primario porque todo está oscuro. ¿Por qué este es secundario? Parte mais clara. Uma parte mais clara e por fora mais oscuro. ¿Entendieron? Também seria secundário. Exactamente. Miren aquí. Primário. Primario, Lá em cima. secundario, secundario. ¿Entendieron? Este ganglio linfático que contienen nódulos linfáticos, ¿no? Então vamos continuar olhando mais, né? Gracias, querida Thais.
na verdade, não consegue mais Minha vez na próxima. tratar. Gracias. Bueno, después vamos a ver. Entonces, miren aquí. Después ahí vamos a tirar más. Entonces, olhamos lá, tem epitélio, né? Tem a lâmina própria, né? Que é o tecido conjuntivo. Então, enxergamos aqui um nódulo linfático, né? Então, ¿dónde se ubica el nódulo linfático? Se ubica en la mucosa respiratoria, ¿sí? En la mucosa digestiva. ¿Dónde más? Genitourinario, ¿cierto? Entonces, entonces, ¿dónde se ubica el nódulo linfático? En la mucosa, ¿sí? Pero solo en la mucosa yo puedo encontrar. No, también puedo encontrar en la submucosa. Eles podem estar sozinhos ou em grupos. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces aquí vemos un nódulo linfático. ¿Qué tipo de nódulo linfático? Secundario, ¿no? Entonces, aquí hay linfocitos maduros, linfocitos, y aquí hay linfoblastos. Significa que tem provavelmente algum agente patógeno que está en contacto. Alguna. Entonces, aquí hay una respuesta inmunitaria, ¿sí? Y ele vai crescendo na medida que tem que combater aí um negócio, um problema. Vemos aquí otro nódulo linfático, ¿verdad? Este nódulo linfático no da para ver si tiene un centro germinativo, entonces decimos de que es un nódulo linfático primario. Y miren ahí, epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, o tecido conjuntivo laxo, ¿no? Y vemos aquí el nódulo linfático primario. ¿Y dónde está ubicado entonces el nódulo linfático? En la mucosa. ¿Qué parte da mucosa? Na lâmina própria, né? Você tem o epitélio e o tecido conjuntivo. Aí, nesse tecido conjuntivo da mucosa que fica o nódulo linfático. Sim? Então, ele fica protegendo. Então, você vê aí, provavelmente esse é intestino. Sim? Ahora vemos, ¿consiguen ver nódulos linfáticos aquí? ¿Sí o no? Eu não podia. Já chega um pouco mais perto, eu acho. Aí eu digo melhor. Eu acho que dá pra ver. Pelo meu olho de tandeira. Aquela parte de baixo ali, aquela bolinha ali, parece ser secundário. Uma bolinha clara, pálida. Ah, porque uma cola em cima. Mas não sei que quadrado ali, dá pra ver, tá? Mas por que vai estar quadrado? Só pra... É que a imagem está assim com quadrado. Não posso tirar esse quadrado. Pegadinho. Fazendo quadrado, eu não vi nada. Então, daí. Entonces, ¿consiguen ver? Hay 1, 2, 3, 4 probablemente, ¿verdad? ¿Qué tipo de nódulo linfático es? Secundario. ¿Por qué? Porque vemos que una región es clara y alrededor periférico. Mas, por que aqui tudo azul? Eu vejo a bolinha, hein? Entonces, es tejido linfático difuso. Vamos a voltar a uma imagem anterior. O que tem aqui? Linfocitos, né? Só essa parte seria o quê? O nódulo linfático, né? Corona. Centro germinativo, corona o manto. Nódulo linfático
secundário. Agora, eu enxergo aqui, azul, a mesma cor que esse daí. Eu olho aí, olho lá. Que então é esse? Esse que estão lá, vamos ver, vou marcar para vocês. Isso daí. Eso es nódulo linfático. ¿Qué es entonces? Tejido linfático difuso. ¿Quedó claro? Sim? Então são os linfocitos que ficaram espalhados. Não ficaram naquele manto Não, reticular. não estão no nódulo linfático. Também pode ter esse conceito. Não sempre. Mas aí que vai ficar, né? Aí que fica ele que você vai encontrar aí. Vamos supor. Não sempre eu vou olhar e já, tá aí o tecido linfático difuso. Não. O tecido linfático difuso vai depender, verdade? Aquela outra imagem lá dá pra ver Se bem tem melhor. uma infecção, aí você enxerga melhor ainda. Por quê? Porque aí aglomeraram, aí vem toda a célula imunitária, né? Mas Esse tecido linfático difuso, que você falou, é porque as células ficam afastadas? exatamente. Ficam espalhadas. Não ficam organizadas que nem. Exatamente. Isso aí. Então, aqui você vê nódulo linfático secundário e depois, aqui por exemplo, o que você encontra? Tejido linfático difuso. Sim? Aqui tem uma infecção, provavelmente, né? Esto que está acá são vasos sanguíneos. Então, esse seria, só para, não precisa você decorar ainda, mas vamos chegar lá. Mucosa, submucosa muscular. Sim, ainda não chegamos nesse quesito, mas só para dar um spoiler. Sim. Este é mucosa, submucosa muscular. Então você aí percebe que tanto o nódulo linfático, tanto primário como secundário, vai ficar na mucosa, tanto como o tecido linfático difuso. Este, por exemplo, é de aparato digestivo. Sim? Aparato digestivo. Então, na mucosa, fica na mucosa. Mas ele fica em toda a mucosa ou numa parte específica da mucosa. No tecido conjuntivo da mucosa. Sim? Então, se uno quer ser mais específico, né? Você já sabe que está a mesma coisa. Músculo cardíaco. Fica aonde? No miocárdio. Né? Você pode falar no coração, mas todo o coração não tem o miocárdio, o coração, o músculo estriado cardíaco. ¿Entienden? Entonces, más o menos esa es la pregunta que yo quiero que ustedes entiendan. Bueno. Qué feo que se ve. Vamos a ver por qué se ve tan... Qué feo. Qué raro. ¿Por qué será? Nosso projetor não consegue. Aí sim. Acá, por exemplo, olhem aí. Um monte de linfocitos, né? Então, tecido linfático difuso, né? Então, nesse tecido linfático difuso, o que tem? Então, você vê, epitélio. O que tem embaixo do epitélio? Tecido conjuntivo. É o que você sempre vai encontrar, né? Só que aqui está acompanhado de tecido linfático difuso. Isso eu não tenho essa aula, eu ia falar que é o coágulo. Exatamente, por isso que não falamos no começo desse tecido aí. Por quê? Porque vai ficar confundindo. Agora vocês não vão confundir, por quê? Porque vocês já sabem o que é o tecido conjuntivo que vai estar presente aí, né? E que você agora acrescenta o tecido linfático difuso. Por isso que no começo nem falamos, nem mencionamos, porque o povo aí vai voltar. Vai ficar desesperado, né?
Se já estava mal, vai ficar pior. Geralmente, porque vai ser como a primeira barreira, sim? O nódulo linfático também, ele vai ficar quase sempre na mucosa. Mas eu posso encontrar só na mucosa? Não, eu posso encontrar na submucosa, né? Na dermis superficial, na dermis, como eu tinha falado para vocês, posso encontrar também aí em qualquer lugar donde haya tejido conjuntivo. ¿Quedó claro? Este, por ejemplo, es una mucosa, gente, del intestino delgado, ¿sí? Epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, né? Na própria tecido conjuntivo, acrescentamos um tecido linfático difuso, né? Por isso que muitas vezes outros autores falam que o tecido linfático difuso quase sempre está aí com o tecido conjuntivo laxo, né? A muscular e depois vem a submucosa. Nesse caso é uma muscular pequenininha, né? Não é a muscular como tal. Isso mais para frente, não precisa agora você decorar isso. Lámina própria seria o tecido conjuntivo laxo da mucosa respiratória, genital, genitourinário e digestivo. Respiratório, digestivo e genitourinário. Sim? Mas isso vamos ir aprendendo. Se vocês encontrarem no livro lâmina própria, lâmina própria seria o nome do tecido conjuntivo da mucosa. Sim? ¿Entendieron? Bueno, entonces, o nódulo linfático eu posso encontrar ele sozinho e posso encontrar ele em grupos, ok? Em grupos, eu posso encontrar aonde esses nódulos linfáticos? Em grupos que não tenha cápsula, que não tenha cápsula. Que não tenha cápsula. Porque, por exemplo, se falamos de gânglios linfáticos, são nódulos linfáticos, mas o gânglio linfático tem cápsula, né? Mas onde posso encontrar aglomerações de nódulos linfáticos que não tenham a ver com uma cápsula? Amígdala, por exemplo. Então, a amígdala, vamos voltar lá, vamos ver essa imagem agora mesmo para interpretar. Todo nódulo não tem cápsula mesmo, tá? Mas aquele raciocínio, né? Encontrei nódulo, né? Agora, ahí por ejemplo nos indica, acá está la óvula, la parte bucal, la lengua, ¿verdad? Amígdalas. Entonces esas amígdalas, ¿qué contienen las amígdalas? Aí, aglomerações de nódulos linfáticos. Mas tem cápsula? Não tem. O que tem então? Mucosa. Né? Porque o que tem aí dentro da boca? Tudo é a mucosa oral, né? Depois continua com a faringe continua tendo o quê? Mucosa. Então, todos esses nódulos linfáticos, em vez de ter uma cápsula, ele tem mucosa. Essa mucosa está composta por epitélio, tecido conjuntivo, né? ¿Entendieron esa partecita? Ahora vamos a ir viendo parte por parte. Lo siguiente, hay una región del cuerpo en donde vamos a encontrar no solo nódulos linfáticos solitarios, vamos a encontrar en grupos, aparte de la amígdala, donde más en el ilion. ¿Sí? El ilion sería una parte del intestino delgado, duodeno, yeyuno, ilion. Entonces, el ilion va a contener aglomeraciones de nódulos linfáticos. E tem um nome específico pelo quem descobriu, placas de Peyer. Sim? Placas de Peyer.
Então, o que são as placas de Peyer? São os nódulos linfáticos que ficam no íleon. Quedou claro? Então, o que são as placas de Peyer? Nódulos linfáticos, un acúmulo de nódulos linfáticos que se ubican en ¿dónde? En el íleon. Entonces, en el íleon puedo encontrar aglomeraciones. ¿Dónde más? Amígdala. ¿Dónde más? Apéndice secal. Sabe? Talvez já ouviram falar, teve apendicite, né? Então, o apêndice tem muito, gente, tem muito nódulos linfáticos, ¿sí? Entonces, acuérdense que pueden estar entonces los nódulos linfáticos isolados, o sea que solitos, solitarios, aislados, o en grupos. En grupos, ¿dónde yo voy a encontrar? En el íleon, que son las placas de Peyer, amígdalas, ¿dónde más? Apéndice secal o vermiforme, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, es una placa de, ahora mismo, es difícil que ustedes sepan si este es intestino delgado o intestino grueso, porque son muy similares, ¿sí? Este, por ejemplo, son las placas de Peyer. Mas não tem como vocês saberem ainda se que são placas de Peyer se vocês não conseguem ainda identificar se é intestino grosso ou intestino delgado, né? Pero tiene que saber já agora. Depois, quando entrarmos em digestivo, aí você já tem que saber se é intestino delgado ou intestino grosso. Se é intestino delgado, com acúmulo de nódulos linfáticos, então placas de Peyer. Se for intestino grosso, apéndice, então nódulos linfáticos. ¿Sí? Qué pena, no se ve bien este. Acho que quando você diminuiu, deu pra ver melhor. Pero no se ve luego. No sé por qué. Este no se ve bien tampoco. ¿Por qué será? Porque acá se ve súper bien. Bueno, entonces vemos ahí las amígdalas. ¿Qué dice? Son estructuras compuestas por tejido linfático, que es lo que ya venimos hablando. Vai conter um monte de nódulos linfáticos, só que eles vão estar revestidos por mucosa. Então, amígdalas contienen abundantes nódulos linfáticos situados en la mucosa. Então, vai estar revestido. Então, olhamos aí. A primeira coisa, né? ¿Son nódulos linfáticos primarios o secundarios? Muy bien. Entonces me quedo feliz. ¿Sí? Porque están interpretando ya la parte inicial. ¿Verdad? Ese es lo más importante, saber si es nódulo linfático primário ou secundário, né? Aí você já tem uma... Agora, acúmulos, tem um monte de nódulos linfáticos, né? Agora temos que olhar na periferia. Essa imagem daqui é para confundir, é de outro autor. Então, olhamos aqui. Olhem, gente, desse jeito. Um monte de nódulos linfáticos. Agora, temos que deixar ele mais de perto, vamos ver. A ver si. Compañeras, ustedes por si acaso tienen el power de este, porque no sale bien. No sé si es por mi... ¿Te pasé? Quiero que vean bien el epitelio, pero bueno. Bueno, entonces, acúmulo de nódulos linfáticos y vemos que la mayoría son secundarios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que buscar? ¿Cápsula o epitelio? Epitelio. ¿Sí? Que quede claro. Va a depender do autor. Se eu pego de outro autor, vai falar cápsula. Se eu pego o autor do nosso livro, mucosa. Então você pode encontrar aí na internet, né, se você olhar, que fala cápsula, mas isso é de outro autor. Sim? Então, para não misturar os conceitos, mantemos só um autor. Mucosa só, tá? Esquece da cápsula.
E se você encontrou cápsula? Mas a gente não tá falando cápsula até agora? Não, a amígdala não tem. A amígdala tem mucosa, está revestido por mucosa. ¿Sí? Bueno, entonces, vemos aquí nódulos linfáticos. Por aquí yo tengo que encontrar qué cosa? Epitelio. Para falar que é o quê? Amígdala. Né? Tenho que encontrar epitelio para falar que é amígdala. Se eu não encontro epitelio, então tenho que trocar de resposta. Não é amígdala. Por isso está lá na epitelio, né? Estratificado plano, sem queratina, porque está falando da boca, né? ¿Se acuerdan? La boca, que epitelio tenía? Epitelio estratificado plano, no queratinizado. Isso que você vai encontrar toda na boca. Então, você encontrou esse epitelio mais nódulos linfáticos secundários é igual a amígdala. Encontrou cápsula? Esquece. Não é amígdala. Exatamente. Por isso que ele fica nessa região. Aí. Sim, porque vai estar em contato com alimento, com microorganismos, com todo. Acuérdense que la boca es una de las regiones más sucias, contaminadas. ¿Sí? Observamos ahí la parte del epitelio, ¿sí? Observamos aquí la parte del epitelio, de la mucosa, que entra, ¿sí? Y se conocen como criptas o fosas amigdalinas. Criptas amigdalinas, ¿sí? Son invaginaciones, ¿ok? ¿Qué es lo que suele pasar con estas fositas? A veces, o cara, né? Tá aí. Vou dar outro exemplo. Um cara, né? Tá comendo lá o churrasquinho, uma picanha. Hoje é sexta, cerveja. Eu tô com fome também, mas vamos focar aqui. Picanha com alface. Essa picanha e alface entrou aí. Vai ficar aí por anos. Dias, meses, anos. Sim? Então, quando fica ele muito tempo, nossa, o cheiro que tem, imagine, né? Imagina você, ele já é casado. Alfredo, vos sos solteiro? Sí. Procurando una paraguaya. Procurando una paraguaya, sí. ¿Querés cruzar las fronteras? Sí, adelante. Internacional. Adelante. Entonces imagínate, uma cita com uma pessoa que tem a picanha e o alface que ficou aí por dias e meses. E você tem que dar o beijo para ela. Que gostoso, né? Entonces, eso emite un dolor muy fuerte. Que con los años, que con los meses, cuando va pasando, se va formando piedritas, ¿sí? Que son más o menos como unas perlas blancas, que puede quitar inclusive. Sí. Esos son justamente por los alimentos, ¿sí? Los detritos que se fueron acumulando ahí. Claro que hay una respuesta inflamatória aí. Inflamatória, sim? Não que seja justamente uma infecção. Aí, nossa, a pessoa já vai morrer, uma faringite, uma amigdalite, não. Sim, isso vai depender de cada pessoa. ¿Se entiende?
Entonces, nódulos linfáticos, epitelio, dá para confundir com gânglio linfático? Tá aí. Muito bem. O que tem o gânglio linfático? Se olharmos só essa imagem, dá para tirar já essa dúvida? Dá sim para o gânglio linfático. Por quê? O gânglio linfático tinha uma cápsula, claro, aqui, aí você pode duvidar, porque desde longe você não sabe se isso é epitélio ou cápsula. Mas o gânglio linfático ficava uma corteza e uma médula, onde na médula não tem que ter nódulos. Então você já tirou essa dúvida. Sim? Por que você... Seu nome, qual é? José, me fala. Vocês também, pensem todos. Por que isso eu não falo que é, nessa mesma imagem, por que eu não falo que é um gânglio linfático? Então você não dá para ver cápsula? Primeiro, você consegue diferenciar epitélio e cápsula desde essa imagem daqui? Não. Você consegue diferenciar que epitélio ou cápsula? Não. Parece a mesma coisa os dois. Está longe a imagem. Mas por que então eu já falo que não pode confundir com gânglio linfático essa imagem? Porque o que tem? A Maria Eduarda já falou a resposta. Eu já falei também, mas vou falar de novo. Por quê? Débora, fala para mim. Débora, por que você olhou para ele quando eu falei Débora? Ah, vamos. Débora, fala para mim, por que esse não é gânglio linfático? Então, não tem medula. Exactamente. Tiene, exactamente. Muy bien. Si fuese ganglio linfático, só íamos ter nódulos linfáticos na corteza superficial. Aqui você encontra em todo canto. Então, gânglio linfático, nessa perspectiva, de longe já, você já tirou a dúvida. Sem você saber se é cápsula ou epitélio. Porque o que estamos falando, né? Que gânglio linfático tem cápsula. E a amígdala não tem cápsula, tem epitélio. Mas se eu tenho uma imagem de longe, não dá para saber se isso é epitélio ou cápsula. Então aí você traz o conhecimento que você tem, né? Tirou essa dúvida. Doutor, até ali em cima, aí eu tive esse mesmo raciocínio, né? Ali em cima, eu até confundiria com uma cápsula. Bem ali em cima. Dá para confundir. Não, mas é só na superfície, então não tem como ser. Exatamente. Então não tem como ser isso cápsula. E aí tem tudo. Então... Eu já está te dando já a resposta, né? A quantidade de informações que temos. Porque se for, olhem aí a diferença. Os nódulos ficam aonde? Só na superfície. Aí na superfície, só embaixo da cápsula. Então, aí você já interpreta de que isso é um gânglio linfático. Mais ainda porque tem a medula, né? Então, medula, corteza, cápsula. Entonces, ahí vemos, nos dice epitelio, ¿no? Dijimos de que hay en las amígdalas hay invaginaciones de ese epitelio que se conocen como criptas amigdalinas, né? Onde que vai ficar a picanha ou a alface aí, né? Estagnado aí nesse tempo, que contém, então, tem mucosa e acúmulos de nódulo linfático. Que tipo de nódulo linfático é esse? ¿Cómo se conoce esta parte del nódulo linfático? ¿Y esto? Muy bien. O mando, corona o mando. Muy bien.
¿Entendieron hasta ahí? Sí. ¿Todo bien hasta acá? Cafezinho. Ó, eu ¿Qué hora es? Agora 9h10. já foi 1h15 já. É porque a mente é muita coisa. Você sabe que a neurociência É diz muita que coisa. após 50 minutos a gente já não consegue naquela fixada doce. E principalmente sem a glicose, misturado com a quantidade de informações, eu acho que nós merecemos um café. Hora do recreio, professor. Bora, Também bora. vulgo a hora do recreio. Entonces vamos a hacer un recreo ahora y luego